Fala pessoal, beleza? Iniciando o nosso vídeo de domingo e como vocês viram na thumb, é um desabafo. Mas não é um desabafo, eu até não roteirizei, normalmente eu roteirizo todos os vídeos, né? Principalmente eu leio os relatórios gerenciais, mas esse relatório eu não roteirizei porque eu quero falar o que eu tô sentindo em função do que eu tenho visto nos últimos dias e que inclusive essa semana quase me pegou também. Eu já vou comentar com vocês sobre isso. Mas antes eu quero que você olhe essa imagem aqui, mostrando que mais da metade de vocês que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal. Eu sei que o fato disso acontecer é que meus vídeos estão chegando a mais pessoas, isso é muito bom. Eu passei de 6 mil inscritos no canal, o que mostra que o canal está crescendo, muito bacana. Mas já que você chegou até aqui, não custa se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo, vai me ajudar bastante. Mas beleza, vamos voltar a esse desabafo, pessoal, porque é o seguinte, eu tenho visto, principalmente lá no nosso grupo do WhatsApp, aliás, se você não faz parte desse grupo, entra aqui embaixo, tem quase 500 pessoas no grupo, e obviamente eu não tenho controle sobre essas pessoas, eu tento controlar apenas aqueles que entram no grupo para colocar... tigrinho, colocar vídeo de trader, né? Porque eu tenho um filtro, obviamente, mas tem sempre alguém que passa no filtro e colocando esses vídeos, mas eu atuo rapidamente tirando. Mas sobre as discussões em si, eu evito, obviamente, não ficar tolindo, né? Deixando as pessoas conversarem, tirando dúvidas sobre fundos imobiliários. Tem algumas pessoas mais experientes, outras pessoas menos experientes. Mas recentemente aconteceu, e como eu falei, eu não tenho roteiro, mas eu montei alguns pontos aqui de imagens para eu ir falando e mostrar para vocês qual é a ideia. Então, principalmente por causa disso daqui, pessoal, se vocês observarem, o Tesouro ele chegou renovam as máximas, os títulos de inflação pagam IPCA mais 6,46. E isso vem trazendo muita discussão sobre a renda fixa. Fala, poxa, por que eu vou continuar na renda variável se eu tenho esses títulos pagando essa enormidade? E principalmente muitos comentários de pessoas querendo sair de fundo imobiliário, querendo sair de ações para investir nesses tipos de ativo. E aí, pessoal, eu fico pensando, e eu já fui muito assim, sabe? Eu já fui muito de seguir o mercado, de querer ficar olhando o tempo todo, ficar olhando o home broker ao tempo todo. Eu já faz mais de 10 anos que eu invisto, eu peguei algumas crises, né? Eu peguei lá no 2000, na crise lá do impeachment, eu já estava investindo, peguei a própria Covid, que a Covid, muitas das pessoas que estão nesse grupo do WhatsApp e me seguem começaram a investir depois, né? A gente tem praticamente 4 anos aí do que passou, então muitas pessoas ainda não pegaram esse momento. Então, inclusive esse momento da crise do Covid, ele foi marcante, porque forjou muito o investidor, né? Muitos investidores viram a bolsa despencar 50% em 2 meses, né? Uma coisa meio absurda. Mas, então eu já invisto há um certo tempo, e isso me faz ter um pouco de experiência para poder passar para vocês, e ver que grande parte desse tipo de sentimento e esse desabafo que eu quero passar para vocês, né, essa reflexão, na verdade, não nem um tanto desabafo, mas uma reflexão de que às vezes você ser tomado pelo curto prazo acaba te fazendo perder dinheiro na grande maioria das vezes. E aí, voltando só para esse ponto do Tesouro, eu queria mostrar um ponto para vocês, o seguinte, olha só que interessante, as pessoas se preocupam, nossa, se eu deixar de investir agora, eu vou perder. Porque imagina, pagando 6,46, pagando esse caminhão de juros. Obviamente a gente está falando aqui de IPCA 2035 e 2045, que é um dos pontos que eu vou falar daqui a pouco também para vocês. Mas olha só isso aqui, pessoal, eu peguei as taxas de juros do 2035 desde lá de 2010, desde 2010. E vejam só que interessante um ponto seguinte.
Obviamente a gente veio aqui mais acima de 6%, aí caiu para próximo de 4%, passados quase 3 anos, depois subiu lá quando a Dilma foi eleita, e aí ele chegou a bater 7%, aí ficou acima de 6%, praticamente 2, 3 anos, e voltou a cair somente em 2017 abaixo de 7%. A gente está falando de quase 3, 4 anos. E aí depois ele ficou entre 5 e 6, bateu mais 6 aqui em 2018, caiu absurdamente, aqui a gente está falando próximo, antes, pré-pandemia, né, quando a economia estava bombando, 2019, as bolsas renovando as máximas, o PL da bolsa passando de 20, 30, e aí veio a Covid, o título subiu numa vertical, a gente pode ver aqui, e depois de então ele veio subindo inclusive com a inflação piorando, a subida da taxa Selic, e hoje a gente se mantém nessa taxa. Mas o que eu estou mostrando aqui para vocês? A nossa economia, o Brasil, ele é cíclico, não só o Brasil, mas a nossa economia é cíclica. A gente está falando aqui de um prazo de 14 anos, olha só quanto tempo o Tesouro ficou acima de 5%. Então, esse aqui já é uma primeira reflexão. Será que você se desfazer de um ativo bom, por exemplo, você comprou um fundo imobiliário, comprou uma ação, se desfazer desse ativo, você acha que você não vai ter mais oportunidade? Chega a ser, como que eu posso dizer, uma ação juvenil, digamos, né? Uma ação amadora, porque eu mostrei, assim, o nosso país ele é cheio de oportunidades. Então, nesses momentos são os momentos onde as pessoas se desfazem dos ativos bons para comprar uma renda fixa. E outro ponto, principalmente comprar por causa de marcação a mercado. Muitas pessoas ouvem, principalmente influenciadores, escutam pessoas comentando sobre a questão da marcação a mercado, que de fato acontece, e investem, trocam o seu ativo, saem da bolsa, saem dos fundos imobiliários para comprar o tesouro, e acabam querendo achar, eu vou ganhar 60%, 80%, como aconteceu lá no passado e em pouco tempo. Mas, pessoal, isso não acontece em pouco tempo. Obviamente, pessoal, a marcação a mercado, ela acontece. A marcação a mercado acontece quando você compra o título lá em cima, com o PU lá baixo, né? Porque quando a taxa de juros sobe, tem um vídeo de marcação a mercado aqui no canal. Procure aqui no marcação a mercado se você não sabe como é que funciona, mas é basicamente o seguinte: o título ele tem que chegar num valor determinado no vencimento. Por exemplo, R$1.000, o pré-fixado, ele tem que chegar a R$1.000 no vencimento. Se você comprar, qual que é o valor que ele tem que custar hoje para render uma determinada taxa de juros e chegar a R$1.000. Então, se essa taxa de juros for maior, o valor que você tem que pagar hoje é menor. Se a taxa de juros sobe, o valor que você paga é ao contrário, né? Se a taxa de juros está alta, você paga um valor menor. Se a taxa de juros cai, você paga um valor menor. Então, se você comprar aqui, por exemplo, onde a taxa de juros já está alta, o valor que você vai pagar no título é menor, porque para ele chegar lá no vencimento rendendo a 8% ao ano, é diferente dele chegar no vencimento rendendo a 5%. Então, quando ele está rendendo a 5%, você precisa sair de um valor inicial maior para poder render no 5% e chegar lá no vencimento. Então, aqui a gente está falando, pessoal, de grandes ganhos. Aqui, quem comprou a 8 e vendeu a 3, pessoal, teve ganhos assim colossais, de mais de 200%, 300% em pouco tempo. A gente está falando aqui de 5 anos. Mas é aí que entra o ponto. A gente não tem que olhar o passado, é fácil. A questão é, beleza, a gente está comprando tesouro aqui a 6,40, como que eu mostrei para vocês, 6,40. Quanto tempo vai demorar para ele voltar para 5? Será que quem está comprando esse título agora e com pretensão de marcação a mercado, obviamente que quem vai levar até 2045 é um baita do investimento. Porque dificilmente nesse período, primeiro, você está com um título protegido pela inflação, ainda está rendendo 6,5% de juro real. Puta, um baita investimento. Mas para você levar até 2045, a gente está em 2024. Você vai levar por 21 anos esse investimento? Se vai levar,
Ótimo, mas grande parte das pessoas se deixa levar, e aí é mais uma dessas reflexões, se deixa levar por essa questão da marcação a mercado, que é virou, se vocês observarem no Instagram, no YouTube, muita gente fala disso, eu vou comprar o ativo para poder fazer marcação a mercado, beleza, é uma estratégia legal, mas você está preparado para comprar ele a 6,10 e ele subir para 6,80 e você vê uma perda de 2, 3 mil reais, por exemplo, dependendo do valor que você investir, ver uma perda lá e correr e se desfazer do título porque acha que ele vai subir mais e você vai perder mais dinheiro? Será que as pessoas estão preparadas para isso? Então, esse é a primeira reflexão que eu quis trazer para vocês tomarem muito cuidado com essa questão, eu vou investir no tesouro porque ele está pagando 6,40, já tem um monte de influenciador falando que é o melhor investimento para levar, e de fato ele é um baita do investimento desde que você saiba usar, só que a grande maioria das pessoas investem sem saber como é que funciona, porque por mais que seja uma renda fixa, se você sair no momento errado, vender no momento errado, você pode ter uma perda grande, uma perda muito maior do que você teria na bolsa, por exemplo. Então imagina quem comprou aqui a taxa de 3 e vendeu aqui, tomou mais de 60%, 70% de prejuízo numa renda fixa. Então, essa é a primeira reflexão que eu trago para vocês, primeiro para vocês tomarem muito cuidado. E isso tem muito a ver com o que eu vou falar agora, que é a questão da gente se pautar sempre pelo que o mercado está fazendo. Sempre pelo que o mercado está fazendo, você tomar suas decisões. O político falou tal coisa, eu vou fazer isso. O político falou besteira, a ação subiu, caiu, eu vou lá e vou vender. Ou vou sair da bolsa porque esse político não presta. Pessoal, olha só. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: nós vivemos, vocês, eu não sei, eu tenho 44 anos, quer dizer, vou fazer 44. Deixa eu até voltar para mim que esse ponto é importante. Eu não sei se muitos de vocês aqui viveram a década de 80 e 90, antes do Plano Real. Nós chegamos em 93, pessoal, eu tinha 13 anos, eu lembro muito bem disso. Em 93 a gente tem uma inflação medida no país de mais de 2.000% no ano. E isso significa que dá mais de 100, 200% ao mês. De você sair na compra, tanto é que existe até hoje, né, aquele termo compra de mês, né, que as pessoas saíam para fazer, recebiam o salário, iam para o mercado fazer a compra, porque no mesmo dia já ia passar o remarcador mudando o preço, porque a inflação era absurdamente, era colossal no dia. Imagina você ter 200% ao mês. Então, olha só o que a gente já viveu. E hoje, obviamente, a gente está muito melhor, independentemente do governo que está aí, do governo passado. Eu não quero entrar no termo político aqui, porque esse é o ponto. A gente não tem que se prender e tomar as nossas decisões de investimento por causa de governo. A gente tem que tomar as próprias decisões com base num ponto que eu vou falar daqui a pouco. Mas isso é muito culpa também, pessoal, do que a gente vê e do que a gente consome. Aí a gente vê o seguinte, olha só. A gente estava vindo lá em 22 com a Selic 13,75, 13,75, 13,75 e começou a cair. Começou a cair e hoje nós estamos em 10,50. Mas aí eu pergunto para vocês, o que a gente vê sempre que acontece isso daqui? Eu tenho certeza que vocês já viram algum vídeo desse. Isso é urgente, a taxa Selic caiu para 10,50 e a cara do influenciador da pessoa com susto. Ou a taxa, o que fazer com o seu dinheiro? Obviamente, pessoal, eu não peguei as thumbs dos influenciadores que fazem isso, mas eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. E não é que tenha problema isso, mas isso, pessoal, dá uma indicativo e é uma coisa que eu acho muito ruim pro objetivo que isso se propõe. Obviamente, você tem um conteúdo dentro desses vídeos que é bom, que mostra a questão dos ativos, né, o quanto que vai render a partir de agora, mas a partir do momento que você coloca o que fazer com o seu dinheiro por causa da taxa Selic que caiu, você induz quem está assistindo a sempre estar pautado nesse tipo de decisão. Taxa Selic caiu, o que eu faço agora? Meu dinheiro está na reserva de emergência, Selic caiu, e o que eu faço agora? Eu troco de investimento, eu coloco no investimento que vai render mais? Isso, pessoal, aconteceu muito na época da pandemia, porque a taxa Selic ela caiu para 2%. Como a gente pode
ver, deixa eu até voltar aqui, porque a gente fica falando dessa questão da taxa Selic, mas olha só que interessante, a gente viu um recorte aqui, eu até mostrei um recorte para vocês aqui, de 2022, mas olha isso aqui, pessoal. Essa daqui é o gráfico da taxa Selic desde... Opa, deixa eu fechar aqui. Desde 2015. Olha só, a gente vinha com 11, 11, 11, aí caiu para 2 aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, caiu para 2, aí subiu para 13,75 e agora tá caindo de novo. Mas olha o ciclo. Isso porque eu tô falando de 10 anos, mas vamos dar uma olhada antes. Olha só, em 2000 ela chegou a estar 42% ao ano. E olha que a gente já estava no plano real. E ela veio caindo, caiu para 15, 19, 26, aí foi caindo, caindo. Mas vocês percebam que ela sempre, se você pegar numa janela longa, ela tem tendência de queda. Por mais que a gente ache, assim, ache que a gente está piorando, né? Mas olha só, se a gente pegar no contexto histórico, a linha de tendência é para baixo. Isso é nítido aqui. Então, esse é um ponto que nos faz, o que me faz trazer de reflexão e de desabafo para vocês. Não tomem o mercado como parâmetro para investimento. Porque se você toma o mercado como parâmetro de investimento, você sempre vai ser guiado por algum viés cognitivo. Ou viés de aversão à perda, ou viés de ancoragem, porque você sabe que o ativo chegou num preço tal lá atrás e ele vai voltar e pode ser que ele não volte. Isso, pessoal, é muito perigoso. Você sempre tomar o mercado como parâmetro. Porque o investimento, pessoal, ele tem que ser chato. Você investir tem que ser tedioso, não pode ser divertido. Por quê? Você ficar, isso é um ponto que eu comentei com o pessoal no grupo do WhatsApp, que é o seguinte, é você ficar abrindo o home broker todo dia. Porque isso te traz uma ansiedade, porque você está vendo o ativo que você tem caindo, que é o que tem acontecido nesses últimos dias, e você esquece que, ou não tem noção, por exemplo, uma ação que a empresa continua lá, ela continua com as pessoas trabalhando, ou o fundo imobiliário continua com os inquilinos, continua com os prédios alugados, com os galpões alugados, mas o mercado ele precifica de uma maneira irracional. E isso é totalmente comum. E se você fica com esse home broker aberto, você acaba perdendo esse poder racional e deixa a emoção, porque você vê tudo vermelho, você fala, bom, eu preciso vender antes que caia mais. Por isso que eu mesmo abro, e olha que eu mexo com isso, tenho investimento, tenho canal aqui no YouTube, então meio que sou obrigado a ver notícias, ver cotações todos os dias, mas essa semana eu tive tanto trabalho que eu praticamente não abri o home broker. E eu já vou falar do que quase me pegou, principalmente relacionado... Na verdade eu vou falar agora, como eu falei para vocês, não tem muito roteiro. E também foi o que basicamente me motivou a fazer esse vídeo, porque também eu quase me peguei fazendo isso. E olha só, eu sou investidor experiente e quase me peguei com isso. Com essa taxa de juros do Tesouro Selic, por quê? Eu já vou mostrar a questão de estratégia, mas eu tenho a minha estratégia montada e eu preciso ter renda fixa na minha carteira. E a minha porcentagem de renda fixa está um pouco defasada. E aí eu pensei, poxa, eu vou vender um pouco que eu tenho de Bitcoin para comprar esse tesouro que está muito bom. Né, comprar esse tesouro tá muito bom. E aí eu fiquei na dúvida, pô, será que eu vendo, será que eu não vendo? E aí, logo, eu até conversei com o Bruno, né, que é um grande amigo, falei, poxa, eu tô com uma dúvida, né, não sei. E aí, eu parei para pensar, qual foi o objetivo que eu comprei o Bitcoin? Foi para isso? Não, não foi para isso. O meu Bitcoin, ele tem o objetivo de reserva de valor. E eu sei que ele vai se valorizar mais. Então, quando você traz para a realidade e entende qual foi o motivo do que você fez para você comprar determinado ativo, essa dúvida vai embora. Porque eu sei que eu tenho que aplicar renda fixa, mas eu posso esperar o mês que vem cair o dinheiro, entrar dinheiro para eu poder aplicar. Eu não preciso vender agora. Então, essa também foi um dos motivos. Poxa, eu mesmo quase caí nessa tentação.
E aí eu fico imaginando essas pessoas que estão começando agora e vendo esse monte de informação, todo mundo falando que é um excelente investimento, mas aí eu volto a falar, será que as pessoas estão preparadas para a taxa do Tesouro subir para 7, subir para 7,5, comprando a 6? Pessoal, a gente falar de uma subida de 1% num título de 2045 é praticamente uma perda de 20, 30% do que você investiu. Numa mudança dessa. Então, é muita coisa. Obviamente, quando eu falo perda, é se você só vai perder se você vender, né? Mas deixa eu voltar aqui, porque eu quero trazer para vocês, pessoal, qual é a ferramenta ou como que eu, ao longo desse tempo, eu me blindei desse tipo de situação. É definir uma estratégia. Quando você define uma estratégia, você fica à margem desse tipo de situação de mercado. Por quê? E aqui eu vou usar um exemplo de uma estratégia que o Thiago Nigro, né, que ele fez o acrônimo da ARCA, e eu uso há muito tempo isso. Inclusive eu usava até antes do que ele cunhou esse nome, mas não tem. E é muito legal, né, de você ter uma parte em ações, uma parte em fundos imobiliários, uma parte em renda fixa e uma parte em investimento internacional. E por que isso? Porque são alguns desses ativos, eles são negativamente correlacionados. Por quê? Além de serem negativamente correlacionados, tem uns que oscilam mais, tem outros que oscilam menos. E por que isso é importante? Antes de eu falar, deixa eu só mostrar esse gráfico aqui. Olha só, esse aqui é o gráfico que eu peguei desde lá de 2014 até agora, até o último dia agora desse mês de junho. Do índice Ibovespa, que é a nossa bolsa, e do CDI. Conseguem ver a oscilação? A bolsa aqui e o CDI vindo tranquilo aqui, vindo tranquilo. Chegando aqui, a gente pode falar, poxa, então quer dizer que se você tivesse aplicado no CDI lá atrás e levado até hoje, ele teria rendido mais que o índice Ibovespa. Sim, ele teria rendido mais que o índice Ibovespa. Mas o que eu quero mostrar com isso? Que você tem alguns momentos onde a bolsa vai muito bem e a renda fixa está mal. Se você está totalmente investido na bolsa, você acaba, obviamente, aqui ganhando mais, só que aqui você perde mais. E aí, o que isso significa? Significa que nesses momentos aqui, a tua porcentagem que eu mostrei aqui para trás, essa sua porcentagem que você definiu aqui, cada um faz a sua, a minha não é bem essa, né? Eu tenho um pouquinho mais de fundo imobiliário aqui. Mas o que isso mostra? Mostra que quando você tem uma estratégia definida e você colocou 25% em cada uma dessas caixinhas, na hora que a bolsa cair, essa parte aqui de 25 vai virar 20. Só que ao mesmo tempo essa aqui vai virar 30. Então, quando você tem dinheiro para aportar, você não está preocupado com o mercado. Você está preocupado, bom, eu preciso voltar para minha estratégia. Então eu vou aplicar em ação. Então eu vou comprar os melhores ativos que tem ali, ou fundo imobiliário ou internacional. Internacional ainda tem uma outra correlação aqui que a gente já vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas qual que é a vantagem desse tipo de estratégia? É que, na maioria das vezes, você vai investir no mercado sempre no melhor momento. Por quê? Se você está investindo, você tem uma porcentagem definida de ação, 25%. Na hora que tem uma queda, ele vai para 20% e a tua porcentagem de renda fixa sobe. Então, você se vê obrigado a aportar aqui em ação. E qual é o momento que você está aportando em ação? No momento de queda. Então, normalmente, quando você tem uma estratégia definida, você investe sempre no momento de queda em ação e vende no momento de alta, e não ao contrário, como a maioria das pessoas fazem, que é trocar os ativos, que é o que está acontecendo hoje, pessoal. A gente está vendo a bolsa derretendo, a gente está vendo o fundo imobiliário caindo e as pessoas indo para a renda fixa, quando deveria ser o contrário. Não estou recomendando, só estou passando a ideia da estratégia. E aqui eu mostro um outro ponto, que é o que o nosso país ainda possibilita, que é você fazer escolhas de empresas, que diferente dos Estados Unidos, que é um mercado muito mais solidificado, que você não tem tantas oportunidades assim, no Brasil a gente tem muita oportunidade de empresa. Enquanto o Ibovespa perde nesse longo prazo aqui, da Banco do Brasil,
o Banco do Brasil ele se destaca, ele dá mais do que quase o dobro de retorno do que a própria Bolsa e do que o CDI. E olha só quando a gente coloca o HGLG, isso aqui também serve para mostrar quem fala que fundo imobiliário rende menos que renda fixa, tá aqui o exemplo, tá? O HGLG, obviamente aqui tem toda a questão tanto da valorização das cotas quanto você reinvestir os dividendos no ativo. Isso também para o Banco do Brasil, tá? Olha a diferença, o HGLG 314% nesse período, Banco do Brasil 249, CDI 142 e o IBOV 118. E aqui o outro ponto que eu queria falar para vocês, que é a outra correlação, que é a correlação negativa. Você tendo bolsa brasileira e bolsa americana, que é dolarizada, olha só o que acontece. Existe uma correlação negativa. Ou seja, quando a bolsa está subindo, quer dizer, quando a bolsa está caindo aqui, né, que é o verdinho claro, o dólar sobe. Olha só o que aconteceu lá no Covid. A bolsa despencou e o dólar subiu. Percebem que enquanto um vai para um lado, o outro vai para o outro? Então, você na sua carteira, na sua estratégia, quando um está subindo, você pode usar para aportar no outro, porque certamente o outro vai estar caindo. Então, esse ponto, pessoal, que eu queria trazer para vocês é a questão de vocês pararem de olhar para o mercado. Parem de olhar para o mercado. O investimento precisa, a sua carteira de investimentos precisa ser tediosa, você precisa ter tédio. Não é para você focar. Aonde que você tem que focar na sua energia? É em ganhar mais dinheiro, é em produzir mais, para aumentar os seus aportes. E não adianta, você não vai ficar, salvo raras exceções, você não vai ficar rico investindo na bolsa. Mas você certamente vai potencializar. Não existe, são poucas as pessoas que ficaram ricas investindo na bolsa, mas todos os ricos investem na bolsa. Por quê? Ela protege o seu patrimônio e potencializa a sua riqueza. Só que ninguém vai ficar rico, pessoal, investindo R$100 todos os meses. Ninguém vai ficar rico comprando um tesouro, usando R$1.000 que tirou de um fundo imobiliário que estava te dando uma renda recorrente todos os meses, mesmo que pouco, mas você estava recebendo todos os meses. Aí a pessoa vai lá, tira esses R$1.000 para comprar o tesouro, achando que vai ter marcação a mercado. Essa marcação a mercado demora, e esses R$1.000 se transformam em 800, em 700. Aí a pessoa fica em desespero, tira esse dinheiro e teve uma perda de 300. Então, pessoal, é isso que eu quis trazer para vocês, essa reflexão. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi mais para vocês colocarem a mão na consciência e falar, poxa, beleza, a gente está num momento conturbado do nosso país, né? A gente vê que o governo está gastando, mas o governo passado também fez as suas besteiras, o governo retrasado também fez, o Estado como um todo faz besteira. E a única coisa e por que a gente tem tanta gente que se dá bem na bolsa? Ou que se dá bem no mercado financeiro? Porque fica alheio a isso. Segue a estratégia e vai embora. E principalmente, foca no longo prazo. Não se preocupa com essas mudanças de curto prazo. E eu estou falando e tendo quase essa semana uma reflexão de, poxa, será que eu vendo o Bitcoin ou não? Mas rapidamente eu já voltei para a realidade e falei, opa, tem algo errado aqui. Por que eu comprei esse ativo? Deixa eu ver, não, é para minha estratégia, volta para a estratégia, acabou. Foi um momento de lapso. Mas isso é muito importante, você ter essa consciência, né? De você, poxa, eu acho que eu preciso parar para pensar um pouquinho. E por que eu falo de longo prazo? Olha esse slide aqui que inclusive eu peguei da mentoria que eu tenho, né, de fundos imobiliários, que é uma das aulas, mostrando para vocês aqui o crescimento do patrimônio. Deixa eu só sair da tela aqui para não deixa eu só tirar aqui. Esse aqui é o crescimento do Warren Buffett, do patrimônio do Warren Buffett nos últimos 75 anos. Ele tem, já obviamente que a gente já passou, né, de 2000, né, e 2020, mas olha só, ele começou com 15 anos com $5.000. Ele chegou ao primeiro bi com 53 anos de idade. Obviamente, pessoal, a gente está falando de Warren Buffett, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Olha só quando a curva começa o patrimônio dele de fato começa a aumentar colossalmente. Quando ele está com 70 anos. Olha o tempo que ele ficou para começar a ter, de fato, o exponencial na vida dele.
E alguém vai falar que o Warren Buffett não é o maior investidor de todos os tempos? E qual que é a característica dele? É longo prazo. Obviamente, vai falar, pessoal, aí a gente vai pensar, eu vou morrer amanhã e eu não vou. Por que, que eu vou ficar economizando, investindo, se eu posso morrer amanhã? Estatisticamente, você não vai morrer amanhã. Estatisticamente, você vai ficar vivo, porque a gente tem que pegar a estatística, a média da população. Então, para a gente fechar esse vídeo, foi não só um desabafo, né, mas foi mais uma reflexão para vocês pararem um pouco e pensar, poxa, será que eu estou sendo guiado pelo mercado, pelas opiniões dos outros ou pela minha própria opinião? E aí eu fecho com uma frase para vocês, eu não sei onde eu vi essa frase não é minha, esse texto não é meu, não sei onde que eu vi, não, se alguém lembrar, se alguém souber, deixa aqui nos comentários, que é o seguinte: para você atingir a sua liberdade financeira, primeiro você precisa atingir a sua liberdade de opinião. E você precisa atingir a sua liberdade de escolha, principalmente a liberdade de opinião, para você não se guiar pela opinião dos outros, a ter a sua própria opinião. E para você ter a sua própria opinião, você precisa, obviamente, usar o mercado, mas para formá-la e não para você tomar a sua decisão com base nele. E eu espero que o pessoal do grupo do WhatsApp esteja assistindo esse vídeo e reflitam, porque muito da motivação que eu trouxe desse vídeo foi por causa das discussões que eu estava vendo lá, de pessoas querendo sair de fundo imobiliário, para poder comprar tesouro. E tenho certeza que é por causa desse tipo de movimentação de notícias que a gente vê, de situações, eu vou ganhar muito com a marcação ao mercado. Será que vai mesmo? Será que você está disposto a esperar? Será que você está disposto a ver o seu ativo que pode você comprar 1.000 hoje, depois de amanhã tá 800? Como aconteceu essa semana? Porque essa semana, pessoal, o Tesouro ele saiu de 6,20 para 6,40. Esse 0,2 em um ativo de 2045 é coisa pra caramba que muda. Tanto para cima quanto para baixo. Só que você está preparado para ver você comprar 1.000 e no dia seguinte tá 800? Entenderam, pessoal? Então, eu queria passar mais essa reflexão esse domingão aí para vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, deixa aqui nos comentários. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.